Certamente o responsável pelo medo de muitas pessoas de entrar no avião. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e vamos iniciar aqui mais um especial, mais uma retrospectiva, porque em maio desse ano, finalmente vai estrear o sexto filme da franquia Premonição, é o Final Destination Bloodlines, não sei qual vai ser o título nacional ainda, porém, né, eu sei que essa é uma série muito querida por todos, muitas pessoas já pediram aqui, então, um filme por mês até a estreia do sexto filme. Vamos começar com Premonição, filme do James Wong que iniciou a franquia lá no ano 2000. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Premonição, pessoal, quem pode se esquecer, quem cresceu nos anos 2000, é claro, de entrar numa locadora e ver aqueles icônicos cartazes que colocavam uma caveira mesclada digitalmente no rosto de algum adolescente da época, né? Isso pra mim é o que significava Premonição, uma franquia que eu devo admitir, eu cheguei um pouco tarde, na verdade eu comecei pelo quarto filme, eu aleatoriamente fui assistir o quarto no cinema porque era em 3D, aí só depois eu vi o primeiro e só depois eu vi o 2 e o 3 e o 5 por conta do podcast que eu hosteava com o Herbert Santos, o 3 é demais, então, né, uma verdadeira viagem a maneira como eu cheguei em Premonição, mas esse primeiro filme também parte de uma história bem interessante, porque a gente começa com o roteirista aspirante Jeffrey Reddick, que como muitas pessoas que estão na indústria, estava buscando uma forma de estourar, de conseguir trabalhos, e ele tem essa ideia de um episódio de Arquivo X. A ideia do Premonição iria ser destinada aos casos aí do Fox Mulder e Dana Scully, onde o Reddick tinha ouvido essa história de uma pessoa que optou por não entrar num avião antes de uma viagem e esse avião acabou caindo numa catástrofe, né? E ele tentou pensar numa forma sinistra de contar essa ideia. É um argumento que impressiona alguns colegas do Reddick ao ponto de sugerirem que ele não transformasse no episódio de Arquivo X, mas sim num roteiro de longa-metragem. E esse amigo do Reddick trabalhava na própria New Line Cinema, que iria comprar o argumento do Reddick e desenvolver, junto com ele e outros nomes, o que viria a ser o Premonição. Além da ideia original do Reddick, que era focado num grupo de adultos, eles iriam transformar em adolescentes para pegar o sucesso aí do Pânico de 1996, entra o roteirista Glenn Morgan e o James Wong para retrabalhar a história e chegar na forma final dela, onde a New Line iria confiar no próprio James Wong para dirigir o filme, seria a estreia dele na função nos cinemas, depois de uma carreira tanto como roteirista e diretor na televisão em projetos como Arquivo X. Então é uma espécie de ciclo se fechando com uma ideia descartada de Arquivo X sendo dirigida por um diretor de Arquivo X. Com um orçamento de 23 milhões de dólares, o filme tem as suas gravações meio que inteiramente no Canadá, com uma equipe canadense, o protagonista, o Devon Sawas, que é canadense, e uma estreia que é marcada para março do ano 2000, com a New Line Cinema muito confiante no sucesso da produção. Resultado, né, temos aí 25 anos de Premonição. É um filme que, apesar de alguns tropeços de uma execução que eu não considero 100% eficiente, tá aí sustentado pela força da sua ideia, da premissa e desse maravilhoso assassino silencioso que ele criou, que é a morte em pessoa. A história do filme segue um grupo de alunos prestes a viajar de avião para a França. Quando o jovem Alex, ido por Devon Sawa, tem uma visão antecipando um acidente, ele e um grupo de amigos escapam da tragédia, mas passam a ser perseguidos pela presença da morte. Eu acho que quando a gente olha para franquias de slasher e serial killers famosos aí, como Jason, Fred Krueger, Halloween da Michael Myers, é sempre pela presença muito forte, uma figura icônica, uma máscara, um chapéu, um bonequinho como o Billy dos Jogos Mortais. Então é de se admirar, é de se tirar o chapéu realmente pro James Wong e a equipe dele aqui do Premonição, porque o grande assassino deles é um ventinho, é um nada. Você nunca vê a presença da morte, você tem só algumas intercorrências, interferências no ambiente. Normalmente, quando tem uma cortina, ela vai ser soprada, alguma coisa vai cair no chão, algum efeito sonoro vai aparecer e bem de leve você vai ter um vulto aparecendo, um reflexo de alguma coisa. Então,
É muito ousado o que eles conseguiram fazer nos anos 2000 em apostar literalmente em uma presença, em algo que você nunca vê com clareza, mas que você sente interferindo ali nos objetos, nos ambientes, e acaba gerando aí o que se transforma na grande assinatura da franquia Premonição, que é mortes que acontecem numa série de atos e consequências desafortunadas, né? Às vezes é uma coisinha que cai no chão e aí o personagem tropeça, rodopia pela sala e alguma coisa vai parar dentro do olho dele, né? O Premonição começa isso de uma forma bem engenhosa quando esse grupo de jovens escapa da tragédia do avião. É uma sequência muito perturbadora, por sinal, onde o Alex tem essa visão, vê os jovens sendo carbonizados no avião, a explosão nos céus. Você sente aquela coisa bem pesada, o luto que os adolescentes sentem depois da tragédia, especialmente. Tem um plano muito elegante do James Wong, onde ele acompanha a câmera chegando na casa do Alex logo depois da tragédia, e você vê do lado de fora da janela, com a chuva caindo, o Alex não se segurando, abraçando os pais dele, chorando, e de certa forma é uma espécie de POV da própria morte, né? De trás da janela, vendo aquela tragédia acontecendo. Então, essa ideia primordial da vingança da morte dos jovens que não escaparam do grande plano da morte é fenomenal, é bastante original e garante sequências aí que são muito bem conduzidas, né? Eu acho que a gente tem dois elementos-chave aqui, três na verdade, né? A própria câmera do James Wong, que vai focar em detalhes, em objetos, valoriza bastante o design de produção e todo o trabalho de concepção de objetos, mas também a montagem do James Koblenz, que meio que te engana em diversos momentos, né? Faz você induzir qual vai ser o elemento que vai gerar o óbito de um personagem. A primeira morte do filme do Todd, por exemplo, faz você acreditar que vai envolver uma tomada, que vai envolver um rádio sendo ligado na tomada por conta da água que tá no chão também, e ele vai por outra direção. É uma forma de induzir o seu pensamento muito elegante e, claro, a trilha sonora bem presente da Shirley Walker, que ficaria muito famosa pelo trabalho dela na série animada do Batman. É uma ótima trilha, ela garante bastante tensão, ela tá um pouquinho naquela categoria do que o Wes Craven costuma fazer com a música dele. É uma trilha bem bombástica, bem presente, ela não vai te induzir tensão por abstrato, não é aquele tipo de trilha como do Trent Reznor, por exemplo. Apesar de ter Nine Inch Nails e Premonição, eu fiquei surpreso em ver isso, né? Aquele puro suco do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Porém, é uma trilha muito presente, né? Eu sinto que na ausência de uma manifestação física para a morte, você vai ter a Walker oferecendo aí acordes bem fortes e bem característicos. Então, isso é uma grande vantagem, eu sinto que a franquia aproveita bastante o potencial dela. Então, esses elementos, as sequências isoladas de mortes, são aspectos vencedores para mim, porém, né, eu sinto que um grande demérito desse filme, que ele vai assombrar um pouquinho dos outros, é o elenco e os personagens. Eu acho que o Daewon Sawa, ele é muito esforçado, mas às vezes um pouco intenso demais no nível de caricatura. E aí você tem os outros personagens aí, a Ali Larter, que sempre vai ser a Nikki do Heroes pra mim. O cara que faz o Carter é terrível, muito, muito ruim. Sean William Scott, meio deslocado nesse filme, né? Foi logo depois do American Pie, do Stifler. Meio bizarro levar ele a sério num filme assim de slasher. Não é o melhor grupo de adolescentes, apesar do filme tentar pintar esse lance do luto, de como eles estão afetados pela morte de praticamente todos os colegas de classe, nunca funciona muito bem pra mim. E eu acho que o James Wong, apesar de ser muito bom pra conduzir essas sequências de morte, não é lá um grande diretor de atores aqui. Porém, não tem como falar de Premonição e não citar o grande Tony Todd, que faleceu no ano passado, infelizmente. Ele costuma aparecer, normalmente em uma cena ou duas em cada filme, como essa figura misteriosa que parece que tá ligado em que os adolescentes são perseguidos pela morte. Tem até teorias de que ele mesmo é a própria morte. Nesse primeiro filme, meio que deixa subentendido que pode ser. É uma grande presença, ele é o melhor ator de todos esses filmes aqui e garante aí uma única boa cena nesse primeiro filme. Uma única boa cena dele, né? Não que Premonição não tenha outras boas cenas. Mas apesar disso, eu gosto do desenrolar da história, eu gosto de como o filme apresenta regras e os personagens vão tentando seguir
segui-las e desvirtuá-las, como o fato de que o Alex monta uma cabana para ficar ileso, para escapar de qualquer tipo de elemento, qualquer tipo de coisinha que a morte possa usar para pegar ele, né? Isso é divertido e eu acho que a franquia vai expandindo nisso de formas interessantes. Eu tô bem ansioso para revisitar as continuações, eu não me lembro muito bem de todas elas, eu obviamente lembro daquela grande twist do quinto filme, mas a gente tem aí um filme que é puro suco dos anos 90, início dos anos 2000, na trilha, na câmera, no comportamento dos adolescentes também, e que pode prejudicar em alguns aspectos no desenvolvimento de personagens, mas garante uma excelente diversão e muita tensão também em criar a morte como um verdadeiro assassino invisível, apesar de eu realmente não gostar muito daquele final. Aquele final é abrupto demais pro meu gosto. Pra Premonição de 2000, eu dou uma nota 6. E do lado financeiro, essa aposta da New Line acabou resultando num grande sucesso comercial, iniciando uma nova franquia para o estúdio, quando o primeiro Premonição chegou nos cinemas em 17 de março de 2000, com uma estreia de 10,15 milhões de dólares, que ajustado para a inflação de hoje, daria cerca de 18,245 milhões, levando ao total doméstico de 53,331 milhões, que ajustado para a inflação chega em 97,150 milhões, e no mundo inteiro um valor de 112,880 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 205,628 milhões. Um ótimo resultado para investimento de 23 milhões de dólares e que rapidamente resultaria em continuações que a gente vai destrinchar e analisar aqui no canal pelos próximos meses. Mas enfim, pessoal, deixe nos comentários depois o que vocês acham da saga Premonição e, por favor, comentem aí como é que foi a sua primeira experiência com Premonição. Foi no cinema? Foi na TV? No VHS? No DVD? No streaming? Agora? É a primeira vez que você assiste Premonição? Comentem aí, porque eu adoro ler essas histórias. Eu, por exemplo, nunca esqueço que foi durante uma sessão de Premonição na televisão, na TV a cabo, que eu comi pipoca de panela pela primeira vez, né? Um fato aleatório aí. Por muitos anos eu só comia pipoca feita em micro-ondas e, né, quando eu tava passando Premonição na TV, numa TNT da vida, assim, a minha irmã acabou fazendo na panela e eu achei, tipo, nossa, pipoca de panela é muito bom. E aí eu sempre lembro de pipoca de panela quando eu vejo Premonição e vice-versa. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.